Não participar, tá? Nós já estamos gravando. Bom, de uma outra publicação, eu gostaria de trazer algumas coisas assim. Essa daqui é do Jean-Michel Quinodos, né? Que ele aquele livro Ler Freud, ele faz algumas resumos, né, de cada trabalho do Freud. Então, na análise da fobia de um menino de 5 anos, ele fala assim, o que nos ensina esse estudo de caso? Eu estou colocando isso a título de fechamento do caso, né? Então, ele fala assim, em primeiro lugar, o caso do pequeno Hans proporcionou a Freud a prova que ele tanto buscava de suas hipóteses sobre a existência de uma sexualidade na criança, em geral, e, em segundo lugar, a cura desse caso de fobia veio ilustrar de uma forma magistral as possibilidades terapêuticas da psicanálise, não apenas no adulto, mas também na criança. Então, a gente poder conversar assim, que nós vamos aprendendo e vamos tendo em mãos um método que, se ele for aplicado de uma maneira muito bem feita, ele funciona. E, assim, de fato, ajuda. Ô, Silvia, falar a página para você. É 95, tá? Obrigada, Sibeli, eu estou procurando mesmo, obrigada. Então, existe assim uma controvérsia, né, que fala que o pequeno Hans, ele pôde então depois ter uma vida muito boa, que as coisas correram muito bem para ele. Há controvérsias, né? As coisas correram muito bem para ele do ponto de vista profissional, né? Não sei se vocês já leram, se nós já comentamos aqui, eles eram uma família de músicos, né? O pai dele era maestro, né? E o pequeno Hans, ele teve uma carreira brilhante. E o ambiente deles era muito favorecido. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, ele era afilhado do Gustav Mahler, né? Então, ele desde criança, ele viveu nesse meio da música, da alta música clássica, né? Bom, os pais do pequeno Hans, eles não eram estranhos para Freud, pois a sua mãe tinha sido analisada por ele alguns anos antes, e o pai era um compositor e crítico musical. Ele conhecera Freud em 1900 e ele era apaixonado pelas descobertas, né? E o Hans tinha menos de 3 anos quando o pai transmitiu regularmente a Freud as observações e aquilo tudo que a gente foi lendo, né? Bom, aí depois dessa época toda que a gente leu, nós lemos pormenorizadamente tudo que eles se conversaram, o pai anotava, levava para o Freud. Depois disso, Freud perdeu de vista o menino, assim também como seus pais. Mas em um pós-fácil acrescentado em 1922, porque esse trabalho é de 1909. Em 1922, esse pós-fácil que vocês devem ter lido, ele conta que nesse ano recebeu a visita de um jovem que se apresentou como pequeno Hans, descrito por ele no artigo de 1909. Freud ficou feliz por saber que a criança, para quem se previra todo tipo de desgraça, estava muito bem e não sofria mais de inibição. Ele soube também, por Hans, né, que os pais tinham se divorciado e que ambos tinham se casado novamente.
E, finalmente, Freud se surpreendeu ao constatar que o jovem não tinha guardado nenhuma lembrança do que eles viveram. Ele se lembrava um pouquinho daquelas férias que foram tão bem descritas, mas ele não lembrava de mais nada. Herbert, que tinha como padrinho o compositor Gustav Mahler, se tornaria mais tarde um diretor de ópera reconhecido. Ele comandou, entre outras coisas, o Metropolitan Opera de Nova York. Vocês veem, é o cargo mais importante que pode ter em termos de maestria, né? E tendo retornado à Europa, onde terminou sua carreira como diretor do Teatro de Genebra. Mas, apesar da trajetória profissional brilhante, sua vida pessoal foi marcada por fracassos conjugais, que o levaram a retomar uma psicanálise em 1970, com Hugo Solms, em Genebra também. E ele morreu nessa cidade em 1973. Ele chegou a publicar 4 entrevistas com o jornalista F. Rizzo, lançadas com o título de Memórias de um Homem Invisível, em que se revela publicamente como Pequeno Hans. Porém, não tem o mesmo interesse pela psicanálise que o seu pai tinha, a quem se deve a publicação póstuma de um artigo de Freud, Personagens Psicopáticos no Palco, que lhe foi presenteado em 1906. Bem, uma outra coisa, né, que nós vamos colocar no estudo desse caso, o Freud comemora por ver confirmado, da maneira mais clara e perceptível, tudo o que ele antecipara na interpretação dos sonhos e nos 3 ensaios da teoria da sexualidade, que era verdadeiramente um pequeno Édipo que queria deixar de lado o seu pai, livrar-se dele para ficar sozinho com sua linda mãe para dormir com ela. Então, aqui o que o Freud fala é que a coisa mais intensa para o pequeno Hans não foi o nascimento da irmãzinha, mas foi principalmente o desejo que ele começou a ter, apesar de tanto amor por aquele pai, que ele queria que o pai se afastasse, que o pai caísse, que o pai deixasse o campo livre para ele, né? Assim, esse conflito de ambivalência, de amor e ódio, passa a ser uma peça central na situação edipiana. Entretanto, esse pai que Hans não podia deixar de odiar como um rival, era o mesmo que Hans sempre amara e que continuaria amando. Esse pai era seu modelo e tinha sido seu primeiro companheiro de jogo e cuidara dele desde pequeno. Eis o que dá origem ao primeiro conflito afetivo, à primeira vista insolúvel, né? Isso é uma coisa muito difícil para as crianças, né? Entrarem em contato com isso. E vocês se lembrem, por exemplo, que na adolescência isso tudo é muito reativado novamente, né? Essa questão de, às vezes, você ter um companheirismo tão grande, né, pelo pai, ou às vezes as meninas com a mãe, tanta proximidade, e de repente você começa a sentir que você tem raiva, que você está com uma implicância danada, né? E que possivelmente isso tem a ver com as competições edipianas, né? Esse desejo muito grande pela exclusividade, por ficar sozinho, e por ter a atenção toda para si, né, de um dos genitores.
Para Freud, o fator patológico que cria mesmo a fobia não deve ser buscado nos desejos de morte de Hans em relação à irmã, porque ele os expressava abertamente. A verdadeira causa da fobia deve ser buscado nos desejos de morte que Hans experimentava em relação ao seu pai, pois esses foram reprimidos no inconsciente. Sentir um tal ódio por um pai amado era inaceitável para o consciente da criança, e assim suas pulsões agressivas foram reprimidas e a angústia de ser castrado pelo pai foi deslocada sob forma do medo de ser mordido ou derrubado por um cavalo. Esse compromisso sintomático permite, então, ao pequeno Hans conservar um amor consciente por seu pai e evitar sentir um ódio intolerável em relação a ele, situação que levava a um impasse que ele não conseguia resolver. Sabe, tem uma coisa também para a gente comentar aqui. A semana que vem a gente vai começar a ver sobre o Homem dos Ratos. E vocês vão ver como que esse estudo que nós estamos fazendo no momento presente vai ajudar isso tudo que nós estamos falando, dessa questão da relação com o pai, que é ambivalente e tal, nós vamos ver intensamente no Homem dos Ratos e depois no Homem dos Lobos. Pacientes adultos, né? E então, como que essa raiz aqui ela vai estar presente nessas situações, né? Quando o tratamento chegou a esse ponto crucial, a cura parou de avançar e por isso Freud decidiu intervir. Vocês se lembram que o Freud falou com o menino apenas uma vez para fazer uma determinada interpretação. Ao receber o menino e o pai, ele percebeu que alguns detalhes na aparência dos cavalos que assustavam o pequeno Hans, com certeza lhe recordavam os óculos e o bigode do seu pai. E comunicou essa descoberta ao menino. Essa foi uma guinada decisiva que abriu o caminho para a cura. Na verdade, Freud interveio, oferecendo uma interpretação da transferência do menino para o pai, e a explicação que deu permitiu que ele tomasse consciência das razões que o levaram a deslocar para o animal tanto seus desejos de morte em relação ao seu pai, quanto ao seu temor de ser castrado por esse. Vale acrescentar que a análise desse caso de criança permitiu a Freud mostrar que não existe uma diferença fundamental entre as manifestações patológicas da sexualidade infantil e suas manifestações normais. Por exemplo, a angústia de castração, assim como as pulsões incestuosas libidinais ou agressivas, estão presentes tanto em uma criança que sofre de fobia sintomática, quanto em uma criança cujo desenvolvimento pode ser considerado como normal. É por isso que a gente fala, esses sintomas que o Hans apresentava, ele aparece na infância, nessa fase dos 4 a 6 anos. O que faz diferença entre o patológico e normal é, antes de tudo, um fator quantitativo. Quando a situação interna produz um excesso de angústia que não pode ser elaborado, isso determina o aparecimento de um compromisso sintomático. E, finalmente, o Freud considera essa neurose infantil como um modelo que pode ser generalizado, pois ela demonstra que a neurose do adulto está estritamente ligada
ao mesmo complexo infantil que descobrimos na fobia do pequeno Hans. Em 1926, em Sintoma, Inibição, Sintoma e Ansiedade, Freud reexaminará esse caso e modificará sua teoria da angústia à luz da introdução da noção de superego, que ainda não tinha em 1909, tá? Então, o que é assim extremamente importante na descrição desse caso é toda essa contenção que tem as emoções que estavam sendo trabalhadas, né? E que você vai encontrar em outras situações da vida adulta muito semelhantes. No fundo, a enorme ambivalência pelo genitor do mesmo sexo, né? As meninas, no caso, com a mãe, que fica toda essa ambivalência. Ao mesmo tempo que tem esse amor tão grande, tem essa raiva a ponto de você desejar que a pessoa não existisse. Bem, então estamos aqui abertos, né, para as perguntas, para as considerações, para aquilo que vocês conseguiram ler. Tá falando isso, eu lembrei de uma paciente minha que tem 21 anos. E ela se lembra, aos 4 anos, o desejo que o pai morresse. Ela queria que o pai morresse para ficar com a mãe dela. A mãe dela poder dar o olhar para ela mesma, porque ela não tinha o olhar dessa mãe. E ela veio com sintoma de transtorno obsessivo compulsivo. Então, ela teve um sintoma também, né? Que acho que é bem como você está falando, que foi bem no complexo de Édipo, né? Que surgiu tudo isso. Porque, olha bem, né, Silvia? Ela, uma menina, né? E que ela queria ficar com a mãe, tudo isso. Agora, as situações, geralmente, elas são muito complexas, porque isso que você falou não é a totalidade da situação. Tem mais uma parte da história. Por exemplo, aqui não está descrito, Silvia, nessa situação que você se lembrou, o que ela vivia em relação ao pai. Ela fala que ela tem que ela hoje ela lembra dessa situação, ela fala assim, mas eu sempre amei muito meu pai. Meu pai é a minha paixão da minha vida, mas eu tinha um desejo pela minha mãe. Será que isso ela julga que o transtorno obsessivo compulsivo veio devido ao desejo muito grande que ela teve pela sua mãe? Então ela veio como um castigo. Ela fala que é um castigo esse transtorno, né? Porque ela Não, ama o pai. é, Ela nunca é, queria que o pai morresse. Ela fala bem isso. E é bem assim, é interessante, porque ela lembrou dela aos 4 anos, né? porque às vezes eu queria falar isso para vocês. O que o paciente nos conta é o que a parte consciente dele se permite lembrar e falar. Agora, lembre-se sempre do seguinte, que tem toda uma outra parte que a pessoa às vezes não tem acesso, entende? Mas tem uma vivência muito grande de alguma coisa que não está à disposição do consciente, né? Então, as histórias, elas são sempre muito mais complexas, né? E por isso também que, às vezes, uma análise, ela demora tantos anos, Muitos. porque tem Uhum. muita coisa para ser desvendada, para ir chegando perto. E eu queria também dizer assim para vocês, não necessariamente que na análise você vai ficar só se recordando do passado, o que tinha, tal, tal, tal. Mesmo porque uma parte desse passado complexo, ele pode aparecer ali para ser trabalhado nas relações presentes, entende? Pelo processo da transferência, né?
Então, uma ideia que eu queria que vocês ficassem com ela é de que a complexidade é muito grande, né? Cibele, fiquei pensando agora no final, quando você falou da ambivalência, né? De como que fica explícito no caso, né? E de que é algo que permeia, né? Todas as relações, né? Que a gente tem, né? É. Bem Com interessante. certeza, porque olha, a gente fala sempre, né, que o Freud coloca que nós temos a dualidade pulsional, né? E é tão intenso isso que ele fala, porque ele está dizendo assim, essa dualidade pulsional, ela permeia todas as relações. Nós não somos pessoas que amamos ou odiamos. Nós somos pessoas que odiamos e amamos tudo sempre, entende? O que você faz, com quem você se relaciona, as coisas que você almeja, tudo mais assim. Vamos tentar treinar o raciocínio para essa ideia da ambivalência de tudo, entre consciente e inconsciente. Tem uma parte que nós percebemos, uma parte que nós não percebemos, os afetos, as realizações, né? Então, sempre as duas coisas são verdade, né? Às vezes tem momentos na clínica, né, que se você esquecer um pouquinho disso que a gente está falando, às vezes tem coisa que você pode até meio que discutir com o paciente, né? E isso é uma coisa que não tem sentido, porque tudo que ele fala, ele está falando de uma vertente, tem muitas outras. Às vezes até tem uma vertente dentro dele que concorda absolutamente com o que você fala, né? E ele tem acesso a só um pedaço. Oi, Cibele, boa noite. Boa noite, É, Mariane. eu entrei, né? Mas eu tô pensando, né, que essa questão da ambivalência é uma coisa que a gente ouve tanto, né? O tempo todo a gente está esbarrando nisso, né? Na dualidade de tudo, né? E ao mesmo tempo é uma coisa tão grande, difícil, né? Como você falou, né? Às vezes a gente esquece isso na clínica, esquece isso que está presente em nós mesmos também, né? E que, mas é uma, eu acho que eu tô dizendo assim, né? É uma coisa que tá tão recorrente, mas que ao mesmo tempo não tá, né? A ambivalência outra vez, né? É sim. Uhum. E isso que a gente está falando, existe uma outra forma de falarmos também, que seria essa proposta por Bion, que ele fala da visão binocular, né? Eu também gosto muito desse conceito para a gente poder entender, assim, a maneira de olhar é muito importante, né, para as coisas. Né? Do ponto de vista de psicanálise, não dá para você olhar para uma situação de uma forma, né? Você olhar para um quadro, por exemplo, e você pensar que é o que você está vendo, tem moldura, tem uma gravura. Não, tem a parte de trás, também é do quadro, entende? Tem tantas outras coisas, né?
e que compõem também a mesma situação, né? Uma coisa é, por exemplo, você olhar para um teclado do computador e você olhar essa parte aqui onde tem as teclas. Outra coisa é você tentar uma visão que ela engloba a parte de cima e a parte de baixo, você vê outra coisa, né? Então, você imagina quando você está na clínica diante de uma pessoa, né? O que você conversa com ela é uma pequena parte do que é conhecido, do que é vivido, tem muito mais coisa ali, né? Eu não sei, por exemplo, quando eu estou conversando com vocês, se vocês vão associando com alguma coisa do consultório, né? Se lembra alguma coisa, se querem colocar, né? Aqui é o espaço para isso, né? Eu estou pensando uma coisa aqui sobre a ambivalência. A gente tem os sentimentos ambivalentes e tudo. Agora, eu estava pensando num outro aspecto de um caso que eu atendo mesmo, né? Que os pais têm atitudes muito ambivalentes com o filho, sabe? Um diz que estimula mais o crescimento, o outro menos, né? Então, e é uma criança não, adolescente já, 14 anos, com autismo, né? Um diagnóstico de autismo. Mas já assim, já mais desenvolvido, conversa, né? Interage, não tá naquele fechamento tão intenso, né? Mas que tem algumas coisas assim muito primitivas da fantasia, do medo, um tanto assim quanto o Hans, sabe? Muito parecido às vezes algumas coisas assim com o Hans, né? E os pais têm muito isso, muito forte, eles brigam muito e esse filho fica no meio, né? E um acha que o outro tem que cortar o pão e dar pronto para ele, sabe? E o outro acha que não, que ele tem que começar a pegar sozinho, se virar porque já tem 14 anos, né? Então fica uma coisa assim, enquanto atitude ambivalente, né? Porque a gente tem a vivência ambivalente, mas eu acho que esse tipo de atitude, quando ela fica muito ambivalente, né, dos pais, isso também atrapalha muito o desenvolvimento, né? Com certeza. E eu tenho a impressão, sabe, Cláudia, que você trouxe uma coisa que é até bom a gente conversar, né? Assim, porque é muito frequente na clínica, né? Eu falo assim, uma coisa é você cuidar de um filho que tem nenhuma situação ela é fácil, né? Mas você cuidar de uma criança que ela tem uma potencialidade muito boa e que esse potencial ele vai se efetivando, né? Então, você vê assim, às vezes tem criança que parece que ela vai até sozinha, porque ela tem interesse, ela cresce, ela aprende a ler, né? Tem todas essas situações. Às vezes a pessoa tem muita vitalidade, ela se interessa, tal, tal. Outra coisa, o casal ter sob a sua responsabilidade, por exemplo, uma situação como essa que você fala, né? As dúvidas, elas se multiplicam, né? Porque tem ali uma situação de frustração que ela é enorme. É muito comum vocês veem isso, às vezes numa situação grave, o casal acaba se separando, Uhum. né? Porque é muito difícil entrar no entendimento.
é muito difícil você ter contato com a frustração que aquilo traz. Porque são pais que têm o investimento, a dedicação igual aos outros, né? Uhum. Às vezes, para esse casal vem um resultado e para o outro casal vem outro. É difícil o casal não se autoacusar, Uhum. né? Então, essas dúvidas, como essa que você trouxe, né? Como que cada um vai fazer, né? Vai estimular o crescimento ou vai proteger, porque no fundo você sente muita pena, né? Do que a vida vai cobrar dessa criança. Então, às vezes, no seu consultório, você está em contato com situações dramáticas, né? E eu vejo que em alguns momentos ficam extremos, assim. Eu acho que esse menino tem um certo extremo, assim, né? A gente já Como extremo você conversou fala? tantas vezes. Eu acho que um menino de 14 anos não tinha que estar no quarto com os pais mais há muito tempo, e eu já falo isso há tanto tempo, né? Então, não tem nem isso, assim, né? Eu acho que é uma coisa muito anterior já. Esse menino, ele já teve atendimento psicológico por muito tempo, não só comigo, com outros profissionais boas, sabe? E isso se mantém, sabe? Então, Eles eu têm penso que é medo. um certo extremo já, uns 14 anos, ele no quarto com os pais ainda, sabe? Eles têm medo do quê, assim, dele dormir sozinho, assim, de acontecer Eles alguma falam que coisa? ele tem medo. Eles falam que ele, o menino, tem medo. Mas acho que também nunca foi criando uma certa confiança, né? Porque tem essa questão dessa dependência muito intensa também, né? Mas eles falam que é o menino que tem medo, né? E o menino desorganiza com algumas coisas, assim, em situações de mais estresse, né? Aconteceu um acidente na escola que quebrou o vidro da janela. E Estourou, ele assim. teve ele teve tiveram que tirar ele da sala para acalmar ele, porque o pensamento dele é que o vidro da janela ia cair e matar a menina que estava na carteira, né? Que deveria estar ali na carteira. Então, tem um nível de fantasia muito alto, assim, né? Então, eles falam que ele tem esse medo, assim, né? E Mas assim, não é você tão assim em casa, sabe? Situações extremas de susto, assim, acontece isso. De alguém se machucar numa brincadeira, assim, mas uma coisa mais séria, daí ele assusta. Se alguém desmaia, ele assusta, né? Aconteceu também na escola de uma menina passar mal e baixou a pressão e ela deu uma, uma tonteada lá e tal, e ele também, aí ele desorganiza. assim, é o momento que você entra em contato com a fragilidade mesmo que a criança de fato tem, né? Quer dizer, como os pais assistem isso com a ideia de que ele vai ter dificuldades, assim, porque as coisas que fazem parte do cotidiano, para eles são enormes, assustadoras. Agora, sabe uma coisa que eu acho que ajuda muito na clínica quando você está conversando com os pais? Por exemplo, de você poder dizer assim a eles: vejam se tem situações que vocês estão vivendo com a criança. Tudo bem, a criança tem uma fragilidade, um medo muito maior do que as crianças da idade dele e tal, mas vejam se vocês estão se sentindo escravizados. Dá licença.
Se vocês estão lidando com alguma coisa que vocês estão trabalhando, entendendo, podendo dar um passo, ou está numa repetição, entende? Sim. Eu acho que fica uma repetição. Para mim, me desgasta muito conversar com esse casal, sabe? Porque eles ficam brigando. Ficam brigando, querendo que eu decida quem tá certo. E eles já fizeram isso muitas vezes, né? Aí que tá. E por que que não pode sair, né? Mas os medos do Hans me lembrou os medos desse adolescente. É. Porque estão relacionados com a figura paterna, você acha? Eu acho que também. Eu acho que ele também não... Ele está vivendo uma mudança física tremenda aos 14 anos. Cresceu, desenvolveu, está mudando muito o corpo. Não é possível que essa sexualidade não está batendo a porta também, né? Com certeza. Mesmo com atraso, assim, no desenvolvimento, que está com atraso no desenvolvimento, mas... então, eu acho que essas coisas ficam, acho, um pouco persecutórias, né? No quarto com os pais, mesmo que tá numa cama do lado, mas né? Eu acho que essa situação em si já fica persecutória, né? Eu tive Não uma... sei do que ele já participou, né? Agora não sei, mas tipo, tanto tempo assim, desde sempre, né? Eu tive uma paciente que ela dormiu no quarto dos pais até 27 anos. Nossa. E ela saiu para casar. Nossa. E o estrago foi grande, viu? O casamento deu certo? Não, o casamento até que deu, mas assim, o que a pessoa teve que trabalhar dentro dela por causa disso que você falou. Você falou uma frase, do que a pessoa participou, quanta coisa que você tem que disfarçar, que reprimir, né? Então, veja bem, nós estamos conversando uma coisa assim, crescer, expandir a vida mental é uma necessidade, mesmo quando a criança tem alguma questão grave. E a Cláudia falou uma coisa interessante, quando ela foi falar do crescimento físico do menino, ela falou, não é possível, um crescimento tem que ter ali. E é verdade, quer dizer, mesmo nas situações que tem um quadro patológico, até nisso tem ambivalência. Tem a doença e tem a saúde, e a saúde vai se expressando, né? E você poder fazer força para dar conta disso. Uma outra coisa que acontece também, porque você fala assim, Cláudia, por que que eles não tiram o menino do quarto, né? Porque às vezes, inconscientemente, o casal se dedicou tanto para aquilo, ficou tão voltado, que às vezes a pessoa não sabe viver sem ter aquela situação. Que se crescer, se expandir, o medo que às vezes tem é de não acompanhar. Fala, e daí o que nós vamos fazer da vida, né? Assim, como... Porque é tudo em função dele mesmo, né? Muita coisa em função dele. É filho único, né? Não tiveram outros filhos. Nada disso. Porque essas coisas todas, de alguma forma, existem na vida de qualquer pessoa.
Entende? Você se perguntar se está existindo um crescimento na tua vida. Se você pode, por exemplo, se for preciso, se for necessário, se você consegue dar conta da sua vida sozinho, se você está se preparando para isso. Entende? Por várias razões nós podemos pensar, por exemplo, às vezes os filhos vão embora, às vezes vão. Você tem filhos, mas eles moram até noutra cidade. Então você vai ter que fazer sua vida. Ou se houver uma separação, ou se houver uma perda. Né? Você pode fazer essa pergunta, fala, será que eu dou conta de levar a vida para frente, de dar conta do recado? Né? Ou mesmo um homem, né, ficar sozinho, como que ele pode fazer, né? Porque a história do pequeno Hans, ela tem um outro simbolismo para a gente conversar, que é o seguinte, o que acontece quando o crescimento vai chegando, né? E as mudanças que ele traz, porque o pequeno Hans, um dos sintomas que ele tinha, ele não conseguia sair de casa, né? Nós até conversamos sobre isso, assim, o medo, a hora que chega o momento, então, de abrir a porta da frente e você vai para a vida lá fora, tá certo? A criança vai para a escolinha, depois o adolescente vai para encontrar os amigos dele, arrumar uma namorada, né? Depois muda de cidade, vai estudar em outro lugar, nunca mais volta, arruma emprego por lá, fica por lá, quer dizer, entender isso, a vida tem uma movimentação, né? As coisas não são fixas. A gente que tem essa ilusão, né? De estabilidade, de coisa sempre igual, fixa. A Cláudia traz um exemplo que às vezes o casal tenta segurar as coisas perpetuamente, né? Mas as coisas não são assim. Elas são absolutamente transitórias, né? Então, até mesmo o quadro patológico que às vezes uma família traz para vocês. Você começa a observar assim, inconscientemente, às vezes tem toda uma dança para conservar aquela situação problemática, né? Eu não sei se faz sentido, mas a Cláudia contando, a minha sensação também foi do ódio aí, né? Então, eu mascaro o ódio quando eu mantenho ele no quarto, né? A agressividade de ter tido um filho com uma dificuldade, com um problema, né? Então, fica mascarado, né? Porque eu já tive uma mãe, uma época, que dormia, ela não dormia com o filho no quarto, ela tirou do quarto, mas um do casal tinha que dormir com aquele filho, ela não deixa. E aí você vai vendo a história, a vida dela teve que mudar por causa desse parto, sabe? Ela perdeu muitas coisas, uma autonomia que ela gostava muito. Então eu sinto que tem um pouco aí disso, não sei se faz sentido. Com certeza, né, Raquel? Assim, a ideia de que tem coisas que ficaram sendo perpetuadas e saíram dessa característica que os fatos têm na vida de aparecerem, mas ter uma sequência. Às vezes fica um acontecimento na vida da pessoa e que ele marca, né? Fica perpétuo, né? E eu tenho certeza que isso que a gente está conversando, vocês têm
vários exemplos que você já deve ter tido contato. Tem uma situação assim que a gente fala, né, que é trazida também pelo Winnicott. Ele descreve assim magistralmente bem todo o preparo que uma mulher tem para poder receber um filho. Então, toda aquela questão da preocupação materna primária, né, que a pessoa regride para poder ter contato com uma criança que não tem o verbal e você compreender, tal, tal, tal. Mas é uma situação que ela tem que aparecer, você poder cuidar, você dar andamento para as coisas. E essa preocupação materna primária é uma coisa que cessa. Ela existe por um período. Não é porque ela passa a ser contínua na sua vida, né? Então, fala assim, a mulher, ela tem que, depois de um tempo, conseguir voltar para a vida adulta, né? Porque ela faz uma regressão tão intensa assim que ela se desinteressa por muitos assuntos, né? A pessoa faz aquele isolamento, mas depois isso passa. Se é uma profissional, ela vai voltar a assumir as coisas, né? E você vai fazendo uma outra estruturação em casa, assim, para poder ter os vários papéis, né? E poder conciliar as coisas. O trabalho ajuda muito nisso, né? E eu penso que o crescimento da criança vai por etapas liberando a gente, né? Essa é a sensação que eu vou tendo, por etapas, assim. Eu penso assim que quando senta, a gente vai liberando um pouco mais o colo, né? Depois, quando anda, então, o colo já vai ficando mais livre, né? Isso vai deixando a gente mesmo num outro movimento. E o trabalho, eu acho que é muito importante para marcar essa etapa de a criança poder ficar sem a mãe e a mãe poder ficar sem a criança, né? Por algumas horas. Então, essa pergunta, né, que a gente pode se fazer é o que está acontecendo e se a pessoa está num crescimento, vivendo cada etapa da vida, ou ela vai se escravizando, né? Seja a mãe ou seja a criança, né? Eu tô com uma amiga que ia voltar de licença maternidade e entrou a pandemia, né? E ela ficou em home office. E isso tá muito misturado para ela. Tá sendo até assim conflituoso, né? Porque tá em casa, a criança tá ali do lado e já entende que a mãe fez 1 ano, agora a menininha, né? Então, fica mais tumultuado esse processo, sabe? Agora, essas questões que dizem respeito à pandemia, a gente precisa refletir tanto, né, e poder conversar, porque fala uma situação, a gente não tem registro, né? Não vivemos nada igual, parecido anteriormente, né? Mas podemos continuar raciocinando para ver a criatividade de cada um, como que foi utilizado, né? O que cada um conseguiu fazer. Vamos supor assim, nós já estamos há 7 meses, né, vivendo uma situação como essa. Pode ser que dure mais 7 meses, isso daí dá 1 ano e meio, né? 1 ano e meio na vida é muita coisa, né? O que dá tempo de construir nesse momento, não é?
Então, eu acho que essa mesma pergunta que nós estamos fazendo, ela cabe até para a pandemia, da gente perguntar assim: você conseguiu alguma autonomia na sua vida, mesmo nesse período? Você realizou coisas, você reformulou coisas, ou você ficou completamente soterrado por isso? É uma pergunta importante, né? Eu já pude conversar assim com muitos colegas, e eu acho que vocês também, que falam assim: eu nunca trabalhei tanto na minha vida, eu fiz muita coisa e eu reformulei muita coisa. Entende? Isso é um verbo que é importante a gente saber se ele está presente. Né? Se a criatividade pôde ser usada, né? Tanto nas relações afetivas, familiares, quanto na questão de trabalho mesmo, né? Em outras palavras, falar a vida está continuando, né? E se nós pensarmos, né, esse grupo só existe porque está tendo uma pandemia lá fora. Com certeza, e assim, porque nós também nos dispusemos a tentar, né? Assim, a Porque a tentar vida está continuando. tentar usar outra ferramenta, né? E ter assim um passo de coragem, de ousadia, uma coisa necessária, né? As aulas nem se fale, né? Assim, puxa vida, puderam mesmo continuar as reuniões, né? De tanta coisa que precisa ser, e a supervisão e as análises. E eu tenho a impressão, né, que a gente está vivendo um outro momento também agora da pandemia, sabe? Porque as coisas estão se flexibilizando, né? E eu fico pensando, né, como é que vai ser a retomada também dos atendimentos presenciais, né? Alguns já estão acontecendo, assim, mas na hora que a clínica voltar como um todo, assim, para É, isso, né? Do mesmo jeito que teve muita resistência para passar para o online, eu acho que também vai ter para retomar para o presencial, né? com certeza. Seguindo o nosso raciocínio, né, da ambivalência, vocês se lembram que logo que começaram os atendimentos assim, a coisa que a gente mais falava era do cansaço, né? Porque era uma modalidade nova e realmente foi muito difícil, porque tinha muita coisa para poder organizar. Então, existia uma dose de resistência, de trabalho, e devagar nós fomos nos acostumando, né? Agora, eu imagino que quando for possível ter o atendimento sequencial todinho, né, atender o mesmo número de pacientes que eram atendidos, tal, nós vamos sofrer a mesma coisa, né? De voltar para uma situação que já era conhecida, mas ela se torna difícil, porque tem sempre os prós e os contras, numa e noutra. A hora que a gente começar a atender presencial, você vai perder o que era bom. Assim, dessa situação difícil, ainda tem coisa que é boa, né? Por exemplo, você não tem o trânsito para enfrentar, né? Você não tem que se locomover. Tem coisas que parece que ficam mais próximas, porque você fala com a pessoa muito mais perto, né? Então, em todas as situações tem tudo isso.
Há um tempo atrás, se falasse que você ia atender todos os seus pacientes online, era capaz de você falar, então eu vou parar de trabalhar, porque eu não aceito, né? É verdade, Heron, né? O Heron tá colocando aqui a questão dos esquemas que hoje a gente chama de híbridos, né? Você passa a ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tenho a impressão que nós teremos pacientes que terão resistência para voltar, né? Tirando que a gente não sabe, né, assim, se vai ter um momento que vai de fato estar seguro, né? Acho que isso que é assim, porque falar, ai, a vacina e tal, aí fala, mas uma vacina agora não é tão segura assim, né? Assim, como é que a gente vai lidando com isso, né? Eu acho, viu, Mariana? E tem uma coisa também que a gente vai ficar muito preparado para olhar, que é o pós-traumático, né? Não foi brincadeira o que está acontecendo, o que vai acontecer, assim, uma coisa que vai deixar marcas, né? Que vai precisar ser cuidado, sim. Esse medo aí enorme, vão aparecer muitas fobias, né? Para realmente, assim, a pessoa se dispor a viajar, né? A atender como era antes, para sair na rua, para poder fazer compra e aquela vida normal. Difícil. Uma conhecida minha me relatou, uma amiga relatou uma situação de uma criança de 6 anos, filha da amiga na Itália. E conforme as coisas foram reabrindo e ela foi para um restaurante, a menininha de 6 anos ficou apavorada, falou assim, mãe, tem muitas pessoas aqui, eu quero ir embora. Tem muitos seres humanos aqui, eu quero ir embora. Ficou muito ansiosa. Com certeza, né? E mesmo, por exemplo, o contrário disso daí que você está falando, que você vê pessoas que estão na calçada de um bar cheio de gente, em aglomeração, tal, mesmo aquela situação, não é que as pessoas não se importam, elas estão num mecanismo de negação, né? Assim, alguma coisa que não tem como não deixar marca, né? É assim um mundo muito modificado. Eu acho interessante, assim, eu acho que o estudo do caso do pequeno Hans, ele propicia muito a possibilidade da gente pensar, né? Na questão da fobia e do sair, né? Essa ideia também, que a hora que você sai da proteção da relação edípica, porque a relação edípica ela é muito difícil de ser vivenciada, né? Então, toda essa questão com genitores, tal.
mas também, ao mesmo tempo, é a relação que traz mais proteção na vida. E, de repente, o crescimento ele vai trazer isso, você abandonar um lugar seguro para você sair para a vida e com muita coisa que você não sabe, que você não conhece, né? Então, eu acho interessante nesse momento a gente estar estudando esse quadro de fobia e estar vivendo isso, né? Que você abrir a porta de casa e sair é o que tem de muito perigoso, né? Então, dá vontade de ficar dentro de casa. Agora, só ficar dentro de casa também é perigoso, porque você não aprende a viver, né? Eu atendo uma adolescente do 3º ano do ensino médio, né? E é toda a expectativa da formatura, das festas, né? Dos trotes, tudo isso, no começo da pandemia, a gente trabalhou muito isso. Todo esse medo que ela tinha do que ela estava perdendo, né? De estar com a turma, tudo isso. Agora, ela está com muito medo, ela não quer fazer o vestibular. Eu não consigo ficar sozinha, eu não vou dar conta, porque o que ela escolheu, ela não vai ficar em Lins. Então, ela está assim, eu não vou dar conta. Ótima aluna sempre, e agora no finalzinho ela não consegue mais estudar. O mundo ficou muito perigoso, né? E até o medo de dormir sozinha agora surgiu. Então, eu acho importante a gente conversar também uma ideia assim, até dentro das análises que vocês vão conduzindo, a ideia que muito perigoso você não enfrentar. Né? Você fala, você está pensando que então é melhor você não estudar, assim você não corre o risco de passar, né? E você vai ficar aqui, você vai, sei lá, talvez ter sonhos menos altos, né? Fala, mas você já pensou o perigo que é isso, né? Porque tem também muitas coisas que são possíveis de serem enfrentadas. Que ao enfrentar, você vê que não era tão difícil, né? Cibele, eu estou com um pensamento assim, quando você disse da interpretação do Freud, né, no caso. Eu fiquei pensando assim que o cuidado, né, que nós devemos ter na clínica com essa palavra interpretação e também, né, como é difícil esse silêncio, né, de nós suportarmos algumas coisas, né? Pode ser que o silêncio ele é muito mais rico do que fazer interpretações, né, que não tem significado nenhum, né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso, Cibele. Então, você veja, né, também concordo com você essa coisa do silêncio, no sentido assim, de você tentar construir um aspecto na relação analítica que a pessoa sente que tem espaço para ela. Que tem uma pessoa ali ouvindo, contendo, ela pode entrar em contato com muitas coisas, ela pode falar, que a pessoa não tem necessidade de falar, no caso o analista. Essa atitude assim de poder receber, ela é muito interessante, isso faz um bem para a pessoa, né? Ela poder pensar com calma nas coisas, tudo isso. Agora, às vezes, você tem um ímpeto de mostrar alguma coisa para o paciente, que a gente chama de fazer uma interpretação, e você ter, assim, uma ideia que você não está revelando o último segredo, sabe? Assim, não são revelações extraordinárias, às vezes é uma pequena coisa que você fala ali naquele momento
que ajuda ela a entender outra. Você pode ser modesto nas suas interpretações e colocar como mais uma peça para ir ajudando a pessoa a pensar, né? E não trabalhar naquele sentido de achar que você fez uma revelação enorme, que geralmente isso são interpretações que a gente chama de clichê, sabe? Que são prontas, que você às vezes acaba falando para um e para outro, né? Eu acho interessante interpretações que são daquele material que a pessoa está te trazendo e de coisas que você acha que vai poder ajudar sim, né? E geralmente relacionadas com sentimentos que a pessoa não está se dando conta e que na verdade ela sente, né? E que ela perceber que ela sente, aquilo amplia, né? Mais para ajudar a expansão mental da pessoa do que fazer revelações assim de detetive, sabe? Hoje a gente fala muito assim, né, de você também prestar muita atenção nas coisas que aparecem na sua mente quando você está junto do paciente, né? E que você aprender a trabalhar com esse material, ver que são coisas que às vezes são muito pertinentes naquela dinâmica. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, eu não sei se vocês já receberam. Depois, se a Carla quiser falar, a Carla está aí, acho que ela sabe mais que eu. A reunião que a gente vai ter domingo, a Ana Vanucci mandou um trabalho que eu achei lindo, sabe? O trabalho, não sei se vocês já receberam, como que tá, né? Mas nesse trabalho, que é o que ela vai expor no domingo, ela conta 2 situações clínicas, né? Muito interessantes as 2. E uma delas, a segunda que eu associei mais, é do caso de um adolescente que ele foi contando essa coisa de buscar droga ou de ir em festa que é perigoso, tal. E ela teve assim uma espécie de uma reverie mesmo, mas que ela viu o paciente dela deitado no divã e como se ele tivesse corrido um risco muito grande, que ele não estava se dando conta de um lugar que ele foi, e como se ele tivesse sido totalmente baleado, né? E uma coisa que apareceu na mente dela, e que ela usou essa visão para trabalhar com ele, sabe? E como foi a evolução entre os dois? Que aquilo que ela tinha visto era muito pertinente mesmo, de um risco que ele estava correndo. E às vezes a análise ela serve muito para isso, até as interpretações, por exemplo, de mostrar para você que você está vivendo uma situação que você está correndo um risco e você não está se dando conta. Entende? Às vezes a análise sinaliza isso para você. E que você não precisa buscar aquelas coisas loucas para ser feliz, entende? Tem outras coisas que às vezes você quer muito mais, né? Por exemplo, esse menino, ele estava interessado numa moça, ele estava querendo namorar com ela, mas ele estava com vergonha de contar para os amigos, sabe? Como se fosse assim uma coisa meio babaca, né?
E às vezes, sem perceber, você vai se distanciando das coisas que você mais queria, né? É a Carla falando, dando uma resposta aqui para nós, que o trabalho que eu falei da Ana Vanuc vai ser enviado amanhã cedo para todos vocês, né, que vão participar no domingo. E aí vocês vão ter oportunidade de ler e ver que trabalho bonito, sabe? E que fala, assim, do que é interpretação, né? Assim, quanta coisa que às vezes dá para fazer com o que um paciente traz assim cotidianamente, né? Às vezes ele está contando uma coisa assim, o que é a festa que ele está indo, como são os amigos que ele tem, o que ele está sentindo, o que ele está almejando. E ali entre os dois, quanta coisa que dá para chegar, né? Mas para você poder fazer isso, você tem que estar com a mente muito fertilizada, né? Eu não sei se o pessoal do grupo tem a mesma sensação, mas depois do nosso encontro aqui, da aula, olha, a minha mente, assim, com os meus pacientes, parece que ficam realmente, assim, fica fertilizada mesmo. Porque parece que eu fico lembrando e pensando, nossa, acho que não tinha visto isso, tô vendo, sabe? É. Muito. É. Eu também. Também sinto isso. Uma ideia também, né, que a gente não pode esquecer é o que dá para fazer dentro de um grupo, né? O que é um grupo, sabe? Eu dou aula no instituto lá em São Paulo, né? E nós tínhamos no primeiro semestre um grupo lá do instituto que nós tínhamos começado a estudar a obra do Ogden. Nós tínhamos tido 2 encontros, né, em março, começo de março. Nós nos conhecemos ali e depois, na terceira semana, a gente já não teve aula, porque foi quando parou, tal. Aí ficamos 3 semanas sem nos ver, e daí quando foi no dia 6 de abril, eu recomecei assim nesse formato, e a gente conseguiu cumprir o programa, e nós fomos fazendo essas reposições que nós tínhamos perdido, e fomos até o fim de junho e fizemos. Olha, mas a gente viveu tanta coisa importante assim, e quando foi no final do semestre, nós vamos ter o ano que vem, cada 2 anos tem o Congresso Brasileiro de Psicanálise. E cada ano no Congresso tem um artigo do Freud que é homenageado, porque são os artigos que estão completando 100 anos. E o ano que vem, 2021, completa 100 anos exatamente do trabalho que é a psicologia das massas, é o trabalho que ele escreveu sobre grupo, né? Que vai ser o título do congresso. E eu não sei como, de repente, a gente falou assim, vamos escrever o que nós vivemos e mandar para o congresso?
né? E foi bacana, porque foi um jeito da gente continuar junto e nós estamos escrevendo, né? E a gente se encontra uma vez por mês, estamos escrevendo assim, por Zoom, né? E vamos fazendo um malabarismo na cabeça, mas está dando certo. E a gente começa mesmo com uma citação do Freud no trabalho de grupo, que ele fala sobre o poder criativo que um grupo tem, né? É quando as pessoas se juntam e o gênio criativo que pode aparecer. Eu estou contando isso porque a hora que vocês falaram, é a hora que a gente tem o nosso contato no grupo, alguma coisa acontece, né? E agora que a gente está escrevendo, eu falo, olha, acontece mesmo, viu? Não é impressão, não. É verdade. É verdade. E porque o grupo ele tem também uma capacidade de segurar, né? É uma capacidade de contenção, né? Porque naquela confusão toda, que foi o mês de abril, de maio, o grupo era uma coisa que dava um sentido de continuidade, né? Assim, vai ter aula, vai ter que ler tal coisa que nós tivemos também no primeiro semestre, né? Quando a gente estava estudando o estudo sobre histeria. Então fica aquela coisa assim de uma aparente estabilidade dentro de um caos, né? Então, tudo aquilo que a gente conseguiu fazer continuar foi importantíssimo, né? Continuar apesar da ameaça. E eu estou falando assim porque eu acho que é uma ideia importante para a clínica, sabe? O que as pessoas vão trazendo para vocês, né? E o que pode ser mantido, apesar da ameaça. E uma ameaça enorme, né? A importância do crescimento, porque parece que tudo lá fora está parado, né? Nós, no grupo, temos a impressão que nós estamos caminhando e cada vez mais, e estamos crescendo, que quando acabar tudo isso, nós vamos ser diferentes, nós vamos. Talvez algumas pessoas não, que é aquelas que você mesma falou da paralisação, que as nossas colegas falaram, né? Que não estão fazendo nada, mas nós estamos crescendo. Isso está sendo muito importante até para o meu pensamento. Eu acho que eu percebo assim, eu não parei. Eu estou crescendo. Com certeza, com certeza. E a felicidade, né? Que a gente tem dentro da gente. Porque tem isso assim, né? Algumas pessoas pararam, ficaram impactadas, algumas pessoas evoluíram, né? Porque é muita coisa, às vezes cada situação é única, tem pessoa que perdeu muita coisa, né? Não é a mesma, a situação não é a mesma para todo mundo. Agora, aquilo que é possível ser mantido, né? Que a gente faz um esforço e vamos lá, tal, né? Eu acho que é fundamental, né? Muita coisa a gente teve que aprender, né? Assim, a conduzir, né? A análise, a supervisão e fazer as reuniões que têm que ser feitas, né? Talvez no trabalho vocês tenham uma porção de coisas assim que tem que continuar, tem que decidir. A gente fez até a eleição, né? De cargos que tem que ser renovados, tal, e o voto continuou sendo secreto. E vai, né? Então é impressionante, né?
Sibeli, posso falar uma coisinha ainda do caso Hans? Eu tive uma sensação, você já tinha antecipado, né, que o Hans aparece lá no Freud e que ele nem lembrava tudo. Mas assim, os pais dele pareciam que te conduziram tão bem, né, aquele momento. E aí quando eu vi assim que eles se separaram, né, foram fazer, eu tive assim uma decepção. Né? E mais ainda com a Hannah, né? Você tinha falado que a Hannah se suicidou. Então, mas aí eu fiquei pensando, né? É a vida, né? É a vida, Heron. Eu ia falar desse jeito para você, sabe? Eu ia falar assim, porque na verdade, eu acho que a gente fica estimulado a conversar essas coisas até pelo que a gente está vivendo, né? Nós nunca imaginamos que fôssemos viver uma coisa dessa, tudo isso, né? Mas isso nos trouxe perto de uma realidade. A vida é muito incerta, Heron. As coisas podem mudar completamente de uma hora para outra, sabe? E muito, assim, todos nós aqui, a gente tem 1000 exemplos disso daí que a gente está falando, sabe? Às vezes você faz um plano, você fica um ano todo se organizando para aquilo, tal, e não dá certo. As coisas mudam, né? E às vezes em pouco tempo muda tudo, né? Na verdade, a gente precisa muito do grupo, seja um grupo de estudo como o nosso, seja um grupo familiar, um grupo de amigos, porque você tem necessidade de conversar, entende? Para poder ter ideias, né? E ir podendo enfrentar e ver o que vai fazer, porque não tem essa segurança e essa certeza que a gente gostaria, né? Então, por exemplo, você vê esse casal, né, que a gente estudou tanto, tal, pessoas muito cultas, muito privilegiadas, muito estudiosas, do lado do Freud. A mãe fez análise com ele, o pai estudou bastante com ele, eles foram muito bem intencionados, mas não necessariamente tudo vai dar certo, né? Ela se casou novamente, o pai também, constituíram outras famílias, né? E você vê o Hans, viveu também numa situação muito privilegiada, fazendo o que ele fazia. Eu não sei se ele foi feliz ou não, não sei dizer. Eu sei que ele viveu a vida dele, né? Aconteceu tanta coisa. Então tá bom. Hoje nós vamos parar aqui. E então a semana que vem é dia 1º de outubro. Então a gente começa, nós vamos ler a parte de introdução do Homem dos Ratos. Tá bom? Estamos indo para metade do nosso curso, né? Tá? É o primeiro capítulo do Homem dos É. Ratos? Que a gente vai ler? O primeiro, né? Tá bom? Vão lendo, anotem o que vocês querem conversar, tá? Então. Obrigado, Sibeli. Boa noite. Boa noite. Boa noite para vocês também. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada, Sibeli. Boa noite. Tchau. Boa semana para Obrigada. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Tchau, Sibeli. Boa noite. Tchau. Obrigada.